Boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, o livro de Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Jeremias 1, de 1 a 10. Vai estar sendo projetado também aqui na tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Jeremias 1, de 1 a 10. Eu vou estar lendo na versão NVI, que diz assim: As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? No ano de 2008, eu ganhei um livro chamado Os 10 Meninos que Mudaram o Mundo. Esse livro, ele conta a história de vários personagens da Bíblia, vários personagens da história cristã, da história do cristianismo, que fizeram a diferença e que foram instrumentos nas mãos de Deus. Um desses personagens é esse senhor aí. É um certo monge alemão que em 1517 ele decidiu quebrar com a sua religião, com a sua igreja, e a partir disso ele se tornou um dos homens mais usados por Deus na história cristã. Eu estou falando de Martinho Lutero, o grande reformador. O livro também conta a história de um outro cidadão. Esse cidadão aí, ele é um pregador inglês que viveu ali entre o século XVIII, XIX, e que por muitos é conhecido como o príncipe dos pregadores. Estou falando de Charles Haddon Spurgeon, grande pregador, alguém que fez a diferença na Inglaterra na sua época. O livro também conta a história de um outro cidadão. Esse é um pouco mais recente, mais conhecido. Faleceu recentemente. Muitos dizem que esse senhor aí americano, ele foi o homem que pregou pessoalmente para mais pessoas na história do mundo. Ninguém pregou para tantas pessoas como ele. E eu estou falando de Billy Graham, o grande pregador que viveu nos Estados Unidos e que faleceu recentemente. O livro também conta várias outras histórias. Fala sobre João Calvino, fala sobre Martin Lloyd Jones, fala sobre Jonathan Edwards, fala sobre Agostinho de Hipona. E o que mais me chama a atenção é que todos esses personagens, eles têm uma coisa em comum. Ao longo da história, eles foram usados por Deus, no seu tempo, na sua época, para fazer a diferença na vida da igreja. Todos eles, seja na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, foram instrumentos nas mãos de Deus para fazer a diferença e estão gravados aí na história como grandes homens de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus sempre age dessa forma. Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Ele levantou homens para servir na sua obra. Ele levantou pessoas que pudessem ser úteis, que pudessem ser instrumentos nas mãos dele,
E hoje não é diferente. Ainda hoje, no século 21, aqui na Igreja Batista do Redentor, Deus continua levantando pessoas. Em Americana, em Nova Odessa, em Campinas, aonde for. Deus continua movendo pessoas. Deus continua levantando pessoas. E é por isso que nessa noite eu queria falar com você acerca disso. Do chamado de Deus. A história que nós lemos, ela fala de um certo homem chamado Jeremias. Jeremias é um profeta grande conhecido do Antigo Testamento. Também conhecido como o profeta chorão. O versículo 1 diz que Jeremias ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote. Anatote era uma cidade que ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade próxima, que pertencia, como o próprio texto diz, à tribo de Benjamim. Jeremias, ele foi um dos profetas que mais escreveram. Na verdade, ele é o profeta que mais escreveu em todo o Antigo Testamento. Ele escreveu o livro de Jeremias, e ele escreveu também as Lamentações de Jeremias, que nós conhecemos muito bem. Mas é interessante que Jeremias, ele viveu em duas eras muito diferentes e muito distintas. O versículo 2, ele vai nos dizer o seguinte, que a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Para nós lembrarmos aqui rapidamente, Josias foi um grande rei em Judá. Josias, ele começou a reinar aos 8 anos de idade, e mesmo sendo uma criança, ele fez grande diferença em Judá. Josias foi responsável por reformas, ele foi responsável por levar o povo da idolatria aos pés, de novo, de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Josias, ele na sua época, ele quebrou com os altares, quebrou com os ídolos, destruiu tudo aquilo que o povo estava fazendo de errado. E naquela época, com 8 anos de idade, e depois, durante seu reinado, ele fez a diferença, e ele foi usado por Deus ali na tribo de Judá. É muito interessante porque Jeremias, ele era amigo de Josias. Ambos tinham um relacionamento. E Jeremias, ele começa então o seu ministério profético no período em que Josias reinou. Mas o texto também vai dizer que Jeremias, ele também atuou ao lado dos filhos de Josias. Nós temos aí 3 filhos. Na verdade aqui temos 2 apenas, mas tem Joaquim também. Mas temos Jeoaquim e Zedequias. E há aquele ditado que diz, tal pai, tal filho. Não é? Filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Mas a questão é que aqui o caso foi um pouquinho diferente. Porque por mais que Josias foi um grande líder, foi um grande rei, que fez diferença no povo, os filhos dele não seguiram a mesma linha do pai. Os filhos, eles voltaram a adorar os ídolos, voltaram a cultuar Baal, Astarote, todos aqueles ídolos daquela época. E Jeremias estava lá também. Ele pegou tanto o reinado de Josias, um bom rei, um grande rei, alguém que levou o povo para perto de Deus, como ele pegou o reinado também dos filhos de Josias, que como o próprio texto vai dizer no final, levou os habitantes de Jerusalém para o exílio, ou seja, para o julgamento de Deus. Depois do reinado de Joaquim, depois do reinado de Zedequias, o povo é levado cativo para a Babilônia, por causa do pecado, por causa da apostasia, por causa da idolatria em que o povo estava vivendo. Quando eu penso no contexto de Jeremias, e nessa situação que ele se encontrava, eu vejo que a nossa situação ela não é muito diferente. No tempo de Jeremias, ele lutava contra a idolatria, contra a avareza, contra a prostituição, imoralidade. E se nós olharmos ao nosso redor, essas coisas ainda não desapareceram, não é? Ainda nós vemos muita idolatria. Ainda nós vemos muita prostituição em nosso meio, no mundo em que vivemos. As realidades são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. E a questão é que Deus, naquela época, ele levantou Jeremias para pregar ao povo, para instruir o povo, para exortar o povo. E da mesma maneira, Deus hoje, ele tem levantado pessoas. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. E aqui no nosso meio ele quer levantar pessoas. Ele quer levantar a mim, ele quer levantar você para pregar e para falar para essa nação que está perdida. Para exortar esses irmãos e essas irmãs.
Eu tenho, desde o mês passado, começado a estudar numa faculdade secular. E tem sido uma experiência muito interessante. Eu já contei aqui na IBD algumas histórias. Mas é muito interessante quando você vai para o meio secular, quando você vai para o mundo e você vê aquilo que acontece. Onde as pessoas não têm Deus, onde as pessoas não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lá na minha faculdade tem um certo personagem, um certo menino, que até então eu achava que ele era um menino. Mas quinta-feira passada eu descobri que ele não é um menino. Ele é uma menina. O nome dele é Lohane. Na verdade, a Lohane. E é muito interessante, porque eu estou há um mês estudando e eu sempre achei, bom, ele é um homem. Talvez um homem um pouco afeminado, mas é um homem. Tem barba, tem pelo, cabelo cortado assim, igual homem. Mas quando você vai se deparar com a situação, é uma mulher. Essa é a realidade que nós temos enfrentado. Outro dia eu chego na faculdade e daqui a pouco tem 2 cidadãos lá usando maconha dentro da universidade. E começa a tossir daqui, tossir de lá. E quando você vai se deparando, você vai vendo que as pessoas, elas estão perdidas na idolatria, na prostituição, na avareza. Da mesma maneira que Jeremias também estava inserido nesse contexto. E é nesse contexto, é lá na universidade, é no seu trabalho, é na sua família, é na sua escola, é onde Deus quer te usar e quer me usar. Então eu queria conversar com você nessa noite, pensando em tudo isso que nós já olhamos até aqui, em 3 aspectos do chamado de Jeremias. 3 características que nós podemos aprender com Jeremias e com o chamado dele, aqui nesse texto de Jeremias 1. O primeiro aspecto é a missão de Jeremias. Nós vamos ver o texto, o versículo 4 e 5, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, Jeremias ele tinha uma missão, Jeremias ele tinha um propósito. E o propósito dele, como está aí sublinhado, é ser profeta às nações. É muito interessante e é importante a gente pensar no que constitui um profeta. Porque às vezes a gente vai pensar que um profeta é simplesmente aquele que prevê o futuro. E na verdade o profeta da Bíblia, ele é muito mais do que isso. Hoje nós temos pessoas que muitas vezes vêm e falam, viu, eu profetizo sobre a sua vida isso, isso e isso. Eu profetizo que você vai ter cura, eu profetizo que você vai ter milagre, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Mas a grande característica de um profeta do Antigo Testamento não era simplesmente prever o futuro, não era ficar dando profetada na vida dos irmãos, mas era uma simples frase, assim diz o Senhor. Se você começar a ler todos os livros proféticos do Antigo Testamento, você vai ver que em todo momento o profeta ele dizia, assim diz o Senhor. E então ele falava. E com Jeremias não é diferente. Jeremias ele não falava o que ele acha. Ele não falava o que ele pensava. Ah, eu penso isso, eu penso aquilo. Não, assim diz o Senhor. Era a voz do Senhor. Então o profeta, ele era a boca de Deus. O profeta tinha o papel de falar aquilo que Deus queria que ele falasse para a nação e para o povo. Mas o que chama muito a minha atenção aqui nesse texto são 2 palavras. Deus está falando ali com Jeremias e ele está dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Talvez na sua Bíblia, e em outras versões também, a palavra mais comumente usada é eu o conheci. E é muito interessante, porque essa palavra conhecer, ela quer designar um relacionamento íntimo, um relacionamento de intimidade com a pessoa. Ao mesmo tempo, depois ele vai falar o seguinte, antes de você nascer, eu o separei. E separar aqui, muitas vezes ele é colocado também como eu o consagrei, ou eu o santifiquei. E a ideia é que Deus tirou de um lugar e colocou em outro lugar. Então Deus pegou Jeremias de um lugar e colocou ele em outro lugar. Ele o separou, ele o consagrou para uma tarefa específica, para uma missão. Mas a grande questão do texto
é que Deus não está informando Jeremias de uma nova tarefa que ele teria. Deus não chegou para Jeremias e disse assim: Jeremias, seguinte, eu tenho uma proposta agora para você. Você vai ser profeta, tá bom? Ok? Não. Deus não está informando Jeremias de uma nova tarefa. Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: Jeremias, você já tem uma tarefa. Antes de você sair do ventre, antes de você nascer, eu, o Senhor, já tinha o designado profeta. Ou seja, não é uma nova direção, é simplesmente uma constatação. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você é profeta. Antes de você nascer, eu te designei profeta sobre as nações. Quando eu penso nisso e eu penso na profundidade desse texto, eu penso como que Deus ele tem o controle e a soberania sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é? Como que Deus ele já escreveu todos os nossos dias. E que nada que acontece na minha vida e na sua vida foge do controle de Deus. Antes de você ter nascido, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano, já tinha um propósito. E o propósito dele era que Jeremias cumprisse a sua missão como profeta. Agora vamos pensar o seguinte: a missão de Jeremias era pregar para o povo de Judá. Mas qual que é a nossa missão? Qual que é a sua missão? Qual que é a minha missão? Jesus, lá em Marcos 16:15, ele disse o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A nossa missão, meus irmãos, é muito simples. É pregar o evangelho. É pregar as boas novas de salvação. Só que o problema é que a gente se enrola com tantas coisas nesse mundo e que a gente deixa de fazer a única coisa que a gente deveria estar fazendo. Pregar o evangelho. Mateus 28:19. Fazei discípulos de todas as nações. A missão de Jeremias era pregar o evangelho. E a minha missão e a sua missão é pregar o evangelho. Não adianta a gente fazer outra coisa e achar que, bom, eu estou cumprindo a minha missão. Se você não está pregando o evangelho, se você não está fazendo discípulos, você não está cumprindo a sua missão. E essa é a grande verdade. Que a nossa missão é uma só: levar as boas novas de salvação para os perdidos. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Foi para isso que Deus nos escolheu e nos separou. Para pregar o evangelho. O problema é que na nossa sociedade muito capitalista, a gente acaba fazendo o quê? Terceirizando as coisas. Veja só o seguinte: hoje, se você tem condição, você não vai lavar o seu carro. Você vai pagar para alguém lavar o seu carro. Se você tem uma condição melhor, você não vai passar a roupa. Você vai pagar para alguém passar a sua roupa. Você não vai limpar a sua casa. Você vai pagar para alguém limpar a sua casa. Só que na igreja não é assim. Você não paga as pessoas para pregar o evangelho. A missão não é minha apenas. A missão é nossa. E quando eu estou falando aqui nossa, eu estou falando como Igreja Batista do Redentor, mas também como individualmente cada um. Cada um de nós temos uma tarefa específica. Temos uma missão específica. E a pergunta é: nós temos cumprido com a nossa missão? Para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano? Estamos em setembro. Para quantas pessoas ao seu redor você anunciou o evangelho de salvação, de cura, de transformação? Nós não estamos aqui de brincadeira. O mundo não é um playground. O mundo jaz no maligno. E eu e você temos a palavra de transformação, de cura, de salvação. E o que nós temos feito? Um segundo aspecto que eu queria pensar com você é sobre os medos de Jeremias. Porque Jeremias, assim como eu e você, ele não era um super-homem. Ele era humano. Deus deu uma missão para Jeremias, mas ele também tinha medos. Ele tinha incerteza sobre a sua missão. E olha o que Jeremias responde quando Deus fala para ele: Jeremias, vai e pregue. Ele diz o seguinte: mas eu disse, Jeremias, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem.
Talvez você lendo isso, você lembra quando Deus chama Moisés. E Moisés fala a mesma coisa para Deus. Deus, eu não sei falar. E é impressionante. Quando Deus nos dá uma tarefa, a primeira coisa que a gente faz é arranjar um monte de desculpa para não cumprir a tarefa que Deus nos deu. Essa é que é a grande verdade. Ali no texto, muitas vezes a palavra ali jovem é traduzida também como criança. E o fato é, Jeremias não era uma criança. Ao que tudo indica, Jeremias tinha em torno de 20, 25 anos, quando foi chamado para ser profeta. Mas a questão é que naquela cultura, uma pessoa de 25 anos era considerada como uma criança. Ela não tinha autoridade de fato para falar. Você vai lembrar quando Jó, lá no capítulo 34, 33, tinha um certo jovem que falou para Jó, o nome dele era Eliú. E Eliú vai dizer o seguinte, que ele esperou todos os outros sábios falarem, pois ele era mais novo do que os outros. Então, Zofar falou primeiro, Bildade falou primeiro, mas Eliú foi o último. Por quê? Porque ele era o mais jovem. Então, naquela cultura, essa questão da idade era muito importante. Tanto que Jesus, ele começou o seu ministério com quantos anos? 30 anos. Que era a idade considerada de alguém já de maior idade. Diferente dos nossos dias, que quando a pessoa faz 18, ela acha que ela é o rei do mundo. Né? Tira a carta, faz isso, faz aquilo e assim por diante. Mas naquela cultura não era assim. Então Jeremias, quando Deus dá uma missão para ele e fala, viu, fala às nações, ele tinha medo de falar. Ele tinha medo de se expressar. Ele diz, não Senhor, eu sou muito jovem. Eu não estou pronto. Deus vai falar o seguinte para Jeremias. O Senhor, porém, me disse, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, em resposta ao medo de Jeremias, em resposta ao receio de Jeremias, Deus diz para ele, Jeremias, não tema. Não tema. Porque a todos que eu te enviar, você vai falar. Porque eu, Senhor, estou com você para te proteger. E, meus irmãos, essa é a grande verdade. Jesus, quando nos deixou, ele disse lá em Mateus 28, 20, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe verdade mais preciosa do que essa. De que Jesus, ele não nos abandonou, mas ele está conosco. Todos os momentos, todos os dias. Qual tem sido o seu medo? Ou melhor, qual que é a desculpa que você tem dado muitas vezes para não fazer a missão que Deus te designou? Ah, mas João, não sei falar, eu não sei como chegar em alguém e falar de Jesus para ela. Eu tenho medo, e o que vão pensar de mim? Vão me taxar de crentão, de chatão, de fundamentalista, de dono da verdade. E muitas dessas desculpas, e muitos desses temores, eles podem estar rondando o meu coração e o seu coração. A questão é, o Deus que dá a missão é o Deus que dá a condição para que a missão seja cumprida. Deus não diz apenas para você, viu, faça isso. Mas Ele te dá a capacidade e Ele te dá a condição para que você faça aquilo que Ele te pediu. Então, o grande conforto para nós nessa noite é saber que em meio à missão, mesmo que ela seja desafiadora, mesmo que ela seja uma missão que vai me levar a sair da minha zona de conforto, Deus está comigo. Ele está para me proteger. Ele está para cuidar de mim. Muitas vezes, quando eu estou lá com os meninos do Alfa, aos sábados à tarde, muitas vezes bate em mim esse receio. De, Deus, quem que sou eu para falar alguma coisa para esses meninos? Às vezes não isso, mas às vezes eu fico pensando assim, será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Será que isso vai fazer diferença na vida deles mesmo? Mas é nesses momentos em que Deus, Ele me mostra que de fato faz a diferença. Porque na semana passada, um menino de 8 anos,
ele veio falar comigo e ele disse o seguinte: professor, eu não tenho sido um bom aluno. Professor, eu não tenho seguido boas pessoas, eu tenho feito coisas erradas. E ali, numa sala de aula, eu pude conversar com aquele menino de 8 anos e falar para ele que tem uma solução. Que ele não precisa ser assim. Que ele pode ser diferente. E que o Evangelho, que traz cura, traz transformação, que muda vidas. Agora, se a gente não estiver disposto a cumprir a nossa missão, a gente nunca vai vencer os nossos medos. E a grande questão é que é em meio à missão que nós temos as melhores oportunidades para vencer os nossos medos. É quando nós nos colocamos à disposição de Deus que nós temos as melhores oportunidades para vencer os nossos temores. Em último lugar, um último aspecto que eu quero pensar com você aqui nessa noite é em relação à mensagem de Jeremias. Então, Deus deu uma missão para Jeremias. Jeremias tinha medos em relação a essa missão, mas Deus também deu para Jeremias uma mensagem. O texto vai dizer o seguinte, verso 9 e verso 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Ou seja, Deus, Ele dá as condições para que você cumpra a sua missão. Veja que quando Jeremias falou: Deus, eu não sou capaz, eu não sei como falar. A imagem é de Deus tocando na boca de Jeremias e colocando na boca dele as palavras que ele deveria dizer. Lembra, o profeta ele não fala aquilo que ele acha. Ele não fala, eu penso isso, eu penso aquilo. Ele fala a palavra do Senhor. Mas aqui no texto é muito interessante porque Jeremias ele usa uma ilustração de um construtor e a ilustração de um agricultor. No final do verso ele diz o seguinte, que Deus lhe deu autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Todas essas linguagens são linguagens ou da agricultura daquela época ou da construção. Ou seja, edificar, plantar, arrancar, despedaçar. O que me chama a atenção é que Deus coloca 4 palavras negativas e 2 positivas. Veja, arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. E apenas plantar, edificar. Agora, por quê? Porque a mensagem que Deus nos dá, ela tem 2 vertentes. Ela tem a vertente do juízo de Deus e a vertente da salvação. Quando você vai ler o texto e quando você vai ler todo o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias lançava mais juízo sobre o povo do que esperança de fato. A mensagem de Jeremias não era uma mensagem boa de se ouvir. Não era agradável aos ouvidos. Era uma mensagem de confronto. Porque Jeremias sabia, se o povo não mudar, vocês vão para o exílio. E o que aconteceu? Eles foram para o exílio. Eles não deram ouvidos às palavras de Jeremias. A palavra de salvação, o Evangelho, ele também tem essas 2 vertentes. Ou ele traz salvação e arrependimento, ou ele traz juízo e julgamento. Não tem outra saída. Ou você aceita e é salvo, ou você rejeita e é condenado. E essa é a grande verdade. E muitas vezes a gente vai mais falar das coisas ruins, da condenação, do juízo, do que muitas vezes da salvação. Hoje, no meio teológico, tem sido desenvolvida e tem se crido um pouco em algumas visões. E uma das visões é uma visão que chama universalismo. E essa visão, ela diz que, no fim, não tem inferno. Inferno é uma historinha para amedrontar as crianças. Não há juízo, não há condenação.
No fim, todo mundo vai para o céu e todo mundo vai ser salvo. No final vai dar tudo certo. Fica tranquilo. E muitos têm crido dessa maneira. Que no fim, vai dar tudo certo. Que no fim, todos nós vamos estar no céu. Pois afinal, Deus não é amor? Como que um Deus amoroso pode lançar pessoas no inferno e condená-las pela eternidade? A grande questão, meus irmãos, é que isso não é a verdade. Seria muito bom, não seria? Imagina. A gente vive aqui, curte aqui, de boa, e depois vamos para o céu. Mas não faz sentido. Por quê? Para que Jesus morreu então? Por que Deus entregou o seu filho para morrer em meu lugar e seu lugar? A realidade ela pode ser dura, mas a verdade é uma só. Se nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, não confessarmos nossos pecados, nós estamos lançados no inferno. E hoje, no púlpito, muitas vezes, não é falado sobre isso. E nós não podemos enganar as pessoas dizendo assim, viu, vai dar tudo certo. Não. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você confia nele de todo o seu coração? Você já entregou a sua vida para ele e reconheceu que ele é seu Salvador e Senhor? Porque essa é a mensagem, meus irmãos. É uma mensagem dura, mas para quem recebe e aceita, ela traz salvação e libertação. Tem uma música do grupo Logos, um grupo bem conhecido, chamada Portas Abertas. Uma música também bem conhecida. Talvez o pessoal um pouquinho mais antigo, né? Não achei outra palavra para falar. Pessoal um pouquinho mais experiente, vamos dizer assim, conhece, né? Agora ninguém vai conhecer o grupo. Mas o grupo Logos tem essa música Portas Abertas. E o refrão da música, ela diz o seguinte: nunca é tarde não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas. Pessoas certas, amigos e irmãos. Essa é uma música que é para trazer conforto e consolo para o meu coração e para o seu coração. Porque essa música está dizendo que nunca é tarde. Aquela frase que diz que a esperança é a última que morre, talvez seja muito verdadeira nesse momento aqui. Porque nunca é tarde. Nunca é tarde. Deus sempre está com a sua mão estendida, com as suas portas abertas, dizendo, filho, entra. Filho, vem. A mensagem ela é dura, mas quando você aceita e quando você recebe, ela traz paz, consolo, conforto, libertação, cura. E o grande desafio para nós nessa noite é entendermos que sim, há chance de salvação. A realidade do inferno, ela só mostra para nós a urgência de pregar o evangelho. Se não existe inferno, não tem por que pregar o evangelho. Todo mundo vai para o céu, está tudo certo. Mas a realidade do inferno mostra a necessidade de pregar a salvação para as pessoas, de pregar a transformação, de pregar cura, de falar sobre um Deus que veio para salvar e resgatar aquele que estava perdido. E é essa mensagem que Jeremias tinha. A mensagem para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir. Mas também a mensagem para quem aceita, de edificar e de plantar. Para a gente concluir, eu quero aqui trazer alguns chamados que talvez Deus está trazendo para a nossa vida aqui nesse momento. Nós vimos o chamado de Jeremias, certo? Nós vimos a missão de Jeremias, os medos de Jeremias, a mensagem de Jeremias. Mas e o chamado de Deus para nós nessa noite? Então eu queria pensar em 3 chamados, rapidamente, que Deus está nos chamando aqui nessa noite. Em primeiro lugar, Deus nos chama para um encontro com Cristo. Esse é o primeiro chamado de Deus. Deus ele não quer nada de você, a não ser que você se prostre e reconheça a Ele como o único Senhor e Salvador. A nossa missão, a nossa mensagem tem que ser essa. Nós temos que levar pessoas aos pés de Cristo, porque só Ele tem a solução para os nossos problemas. Só Ele tem a transformação que nós precisamos.
Se não for para se encontrar com Cristo, não tem por que viver. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é que nos torna um. Ele é o cabeça do corpo. É Cristo Jesus. E talvez nessa noite, o chamado de Deus para a sua vida é: se encontra comigo. Filho, entra. E como eu falei, a porta está sempre aberta. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se amanhã nós estaremos aqui. Então não deixe essa oportunidade passar. Não saia aqui dessa noite sem ter um encontro de fato com Cristo. Não perca a oportunidade de receber salvação. De ter essa certeza de que estaremos com Cristo. Então esse é o primeiro chamado, um encontro com Cristo. O segundo chamado é um reencontro com Cristo. Porque talvez você já tenha encontrado a Cristo em algum momento da sua vida, mas agora talvez é o momento em que você precisa se reencontrar com Ele. Talvez as circunstâncias, as dificuldades, as ciladas desse mundo te fizeram cair por algum lugar. Te fizeram ser como aquele filho pródigo que saiu e deixou o pai e foi curtir a vida. Como aquela ovelha que se perdeu em meio aos espinhos. Mas o pastor, ele sempre deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. O pai está de braços abertos, esperando o filho que foi voltar. Então talvez nessa noite o chamado de Deus para a sua vida é: se reencontre comigo. Volta para mim. Venha. Eu estou de portas abertas. Eu estou te esperando. E o meu desafio para você é que também você não saia aqui dessa noite. Que você não deixe essa oportunidade passar de se reencontrar com o Senhor. De no dia 16 de setembro de 2018 ser um marco de diferença na sua vida e na sua história. Mas também um terceiro chamado que Deus tem para nós nessa noite é para que nós possamos ir ao encontro de pessoas. Talvez você já teve um encontro com Cristo. Talvez você está firme com Cristo. Você não precisa se reencontrar com Ele. Mas Deus, Ele tem uma missão para a sua vida. A missão ela já foi dada. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. E a questão é, nós precisamos ir ao encontro das pessoas. As pessoas estão carentes. As pessoas estão sedentas. Sedentas da mensagem. E é minha tarefa e sua tarefa ir ao encontro dessas pessoas. Pensa, quantos relacionamentos nós não temos? Se cada um de nós que estamos aqui nos comprometermos a investir em uma vida apenas que seja, evangelizar, discipular, caminhar junto, orar junto, estar disponível. Que diferença nós nos íamos fazer em Americana? Esse espaço aqui ia ser pequeno. Mas a verdade é que a gente tem muitas vezes desculpado. A gente tem muitas vezes deixado que os temores e os medos nos façam não cumprir a missão. A missão é: vá ao encontro das pessoas. É as pessoas que você precisa. E esse é o meu desafio para você. Que nessa semana, você não deixe passar mais um dia sem ir ao encontro das pessoas. Sem falar do Evangelho pelo menos para uma pessoa. João, mas eu não sei. Deus vai te capacitar. Tenha certeza. Se você se colocar à disposição a cumprir a missão, Deus vai te dar toda a orientação, toda a capacitação que você precisa. Mas o primeiro passo, somos nós que temos que tomar. Então, quando Deus nos chama, meus irmãos, Ele nos dá uma mensagem, Ele nos dá uma missão, mas isso requer uma decisão nossa. Uma decisão de se encontrar com Cristo, uma decisão de se reencontrar com Cristo, uma decisão de ir ao encontro das pessoas. Eu e você precisamos decidir isso. E o que faremos? Baixe sua cabeça. Eu vou estar orando aqui nesse momento.
E eu queria que você aproveitasse esse momento para, de fato, pensar sobre tudo aquilo que a palavra do Senhor nos mostrou nessa noite. Que se você não teve ainda um encontro com Cristo, que você aproveitasse esse momento agora para fazer isso. Para falar com o Senhor, para orar e para entregar a sua vida a Ele. Talvez você precisa se reencontrar com o Senhor nessa noite. E eu quero te desafiar também a fazer isso nesse momento. Nesses segundos que nós temos. Que você não deixe isso para depois. Que você não vá para sua casa sem de fato ter um reencontro com Cristo. E eu queria também te desafiar a nesse momento pensar em uma pessoa que você quer ir ao encontro nessa semana. Uma vida que você quer investir, que você quer evangelizar e que você nesse momento colocasse isso diante de Deus. É apenas uma pessoa. Pense sobre isso, ore sobre isso. Se coloca na mão de Deus, porque com certeza Ele vai te usar e vai te capacitar. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque podemos ouvir a Sua voz e a Sua palavra. E porque é o Senhor, Deus, quem faz toda a diferença nas nossas vidas. É o Senhor quem nos resgatou e nos libertou, Deus, da nossa própria escravidão, dos nossos próprios pecados. Nos transportou do reino das trevas e nos trouxe, ó Deus, para o reino do Seu Filho, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque mesmo antes de nascermos, antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um plano, já tinha um propósito preparado, ó Deus, para nós. De fato, Deus, nós somos merecedores. Eu peço, Senhor, que se há alguém que precisa ter um encontro com o Senhor, ó Pai, eu peço que essa pessoa possa encontrar em Ti o conforto, o consolo que tanto necessita, Deus, para a sua alma. Deus, eu peço que nessa noite possam haver reencontros com o Senhor. De pessoas que se perderam, que trilharam o seu próprio caminho, a sua própria jornada, mas que agora querem voltar, Deus, a estar em plena comunhão contigo, ó Deus. Que haja reconciliação nessa noite, ó Deus. Mas que acima de tudo, Deus, não possamos deixar um minuto sequer a mais sem cumprirmos a nossa missão, sem falarmos do Evangelho, da verdade do Senhor, que traz salvação, mas traz juízo também, ó Deus. Que o Senhor nos use nessa semana e que como igreja possamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Assim como o Senhor levantou Jeremias naquela nação, assim como o Senhor levantou tantas pessoas ao longo da história, Deus, para fazerem a diferença. Que o Senhor levante a cada um de nós e que possamos ser sal, ser luz para o mundo que está em trevas, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.